Bom dia, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Então, queridos, eu tive um probleminha com o meu computador hoje, com a saída do áudio, tá? Então, hoje eu vou fazer de forma diferente. Essa vida de youtuber, né, gente, tá muito difícil, complicada, tá bom? Então, olha só, a gente começa agora esse segundo bimestre de forma bem intensa, tá? Porque toda a matéria da apostila 3 até a última apostila, até a última modulação, a gente vai ver, tá, textos dissertativos argumentativos com um olhar muito mais aprofundado para as questões do Enem, tá? Então, hoje a gente vai ver a importância da introdução do seu texto, que é conhecido, inclusive, como o cartão de visita do seu texto, né? Eu já falei aqui em outros momentos, tá? Então, a gente vai ver a estrutura da dissertação no que diz respeito à introdução, tá? Que é a primeira parte do texto, tá bom? Mas antes de a gente ver, entender qual é a funcionalidade, né, da introdução, vocês vão ter que entender, e a partir de hoje aí em todas as aulas vai começar assim, vocês vão ter que entender a importância, né, de conhecer, né, de forma muito aprofundada cada habilidade, cada competência do Enem, tá? Porque a gente não pode pensar em fazer uma redação, né, sem pensar nas penalidades que eu possa vir a ter se eu não obedecer a um dos pré-requisitos dessa avaliação. Então, como eu já disse aqui em outros momentos, né, o Enem avalia vocês, os candidatos, em 5 habilidades e em 5 competências, né? Então, em cada aula, né, antes de introduzir a matéria da semana, aí ele vai fazer questão de reforçar quais são essas habilidades e quais são essas competências. Tudo bem? Então, vem com a Eli, olha. Prestem atenção. A partir de agora, né, do segundo bimestre, começaremos a nos aprofundar no gênero que vocês já sabem, dissertativo argumentativo. Vamos relembrar? O texto dissertativo argumentativo é aquele que tem a finalidade de expor uma ideia, expor uma opinião, expor uma tese e, além de expor essa tese, essa opinião, ele tem caráter persuasivo, ou seja, eu preciso convencer a banca acerca daquilo que eu me propus a defender, ok? Dessa forma, como um de nossos objetivos, né, é a preparação para o Enem, torna-se imprescindível saber a que se refere cada habilidade e cada competência que será avaliada a sua redação a partir de agora. Eli, isso quer dizer que você vai avaliar todas as nossas redações a partir dessas habilidades e competências? Isso, tá? Eu tenho que começar a fazer isso com vocês a partir do segundo ano, exatamente para que vocês possam chegar ao terceiro muito bem preparados, ok? Então, vamos lá? São 5 habilidades e são 5 as competências, tá? Cada uma dessas habilidades e cada uma dessas competências, tá, valem de 0 a 200. 0, é claro, se você zerar a competência, não acertar absolutamente nada. 40, 80, 120, 160 e 200, ok? Então, a competência 1 diz respeito a domínio da escrita formal da língua, ou seja, diz respeito à obediência total da língua portuguesa, tá? Pontuação, ortografia, que já vale pelo novo acordo ortográfico, que vocês vão reforçar com a professora de português, tá? Sintaxe de regência, de concordância, tá? Todos os aspectos que envolvem a norma culta da língua portuguesa, ok? A competência 2 faz referência a compreender o tema e não fugir do que é proposto. Eli, o que isso significa? Significa que se a banca pede para que vocês façam um texto dissertativo argumentativo, tá? Sobre a persistência da violência contra a mulher, e vocês falam sobre o machismo única e exclusivamente, você está fugindo, você está tangenciando o tema. Eli, mas eu posso usar o machismo como um dos pilares, né, para que isso ocorra? Sim, mas o tema não seria o machismo, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. E também na competência 2,
o candidato é obrigado a inserir o que a gente chama, tá, de uma outra área do saber, que são elementos como geografia, história, literatura, filosofia, sociologia, para contextualizar o tema, tá? A gente vai ver cada uma dessas habilidades e cada uma dessas competências na prática, ok? A competência 3 faz referência à maneira de você selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e principalmente argumentos em defesa de um ponto de vista. Opa! Lembra que ele falou? O texto dissertativo argumentativo é aquele que se pauta, é aquele que se presta em, além de expor uma ideia, uma opinião, ele tem que fazer o quê? Ele tem que convencer, persuadir a banca acerca daquilo que ele se propôs a falar. Então, para isso, eu vou utilizar estratégias argumentativas, que são dados concretos, dados estatísticos, argumentos de autoridade, exemplificação concreta, alusões históricas, ok? E na competência 4, vocês vão ter que utilizar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, ou seja, qual conectivo eu devo colocar para ligar o primeiro parágrafo ao segundo, dando uma ideia de coerência para aquilo que eu acabei de falar e para aquilo que eu vou começar a falar no parágrafo subsequente, tá? Então, para isso, eu preciso utilizar muito bem os conectivos adequados, tá? É o que a gente chama de relação interparagrafal, tá? E a quinta e não menos importante habilidade e competência que vocês vão ser avaliados é a proposta de intervenção, né? Onde o candidato minimamente oferece à banca uma atenuação, uma minimização do problema que ele apontou na introdução. E lembrem-se, é preciso respeitar os direitos humanos, ok? Então, antes de todas as aulas, a partir de agora, do segundo bimestre, antes de a gente iniciar as aulas, aí ele vai fazer questão de lembrá-los novamente sobre essas 5 habilidades e competências sobre as quais vocês serão avaliados, tudo bem? Então, a gente vai para a aula efetivamente de hoje, que é saber na íntegra, tá? Sobre a introdução, a sua funcionabilidade, a sua aplicabilidade, tá? Então, olha, de acordo com os seus radicais, intro significa dentro, né? Indução significa levar ou conduzir. Logo, né, podemos perceber que a introdução é a parte mais importante da redação, pois é ela responsável por levar ou conduzir para dentro, ou seja, como isso? Levar o corretor da redação para dentro do seu texto, tá? Mas levar quem e para dentro de onde? Levar o leitor, que é o corretor do Enem, na escola serei eu, né, no Enem os corretores, para dentro do seu texto. E prestem atenção, não é só levar para dentro do texto, é levá-los para dentro do texto e prender a atenção desses corretores, ok? Então, a estrutura da introdução, ela tem que ter em torno de 5 a 9 linhas. Elia, poxa, fiz com 6, 7, 8, vai ficar ruim? Não. Tá? O importante é que você dê à introdução aquilo que ela precisa ter, que são as suas partes fundamentais, tá? Elas são desenvolvidas em 2 partes fundamentais, tá? Uma a gente é chamada de fatos, parte objetiva da redação, onde você detalha suas opiniões, suas ideias e seus juízos de valores, tá? Que também contém a parte subjetiva da redação. Para sair do campo da subjetividade, você vai ter que comprovar, lembra, no corpo textual. A primeira parte é dividida pelo que o autor do texto vê, ou seja, pelo que a banca lê, né, a realidade presente no mundo. E a segunda parte é o que vocês, né, é o que o autor pensa do mundo. E isso é muito importante, né? Porque saber elaborar esse pensamento e colocar esse pensamento no papel é de suma importância, tá? Quanto mais atenção vocês prenderem da banca, tanto melhor para vocês, tá? Então, a introdução, a sua finalidade é levar o leitor para dentro do seu texto de forma que ele queira ler esse texto até o fim, ok? Então, vamos lá, a sua funcionabilidade, ó.
Passando aos nomes técnicos, né? A primeira parte da introdução é a contextualização da proposta de tema. Ou seja, nessa parte, o aluno, o candidato, deve colocar o tema dentro de um contexto. Não é simplesmente jogar o tema, tá? Na primeira parte da redação. E a segunda parte da introdução é a apresentação da tese. Tese, aquilo que você vai defender em todo o seu texto, tá? Com a sua problematização e, por fim, a frase de efeito. Eli, não estou entendendo. Calma, que a Eli vai mostrar uma introdução aqui com cada parte dessas aqui que a Eli está mostrando, tá? Logo, olha de que é composta a introdução. Olha, a introdução, então, tem que ter a contextualização do tema. Opa, o tema é a persistência da violência contra a mulher. Ah, então eu vou ter que contextualizar esse tema, trazê-lo para a realidade, colocar uma tese que será o meu posicionamento a favor ou contra a persistência da violência contra a mulher. Eu vou ter que problematizar, ou seja, apontar para a banca quais serão os meus argumentos defendidos no D1, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e no D2, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento. E encerrar com o que a gente chama de frase de efeito, que é um acabamento, ok? Aí ele vai colocar um exemplo aqui para vocês entenderem direitinho, tá? Então vamos ver cada parte. A contextualização, ela já pode funcionar como a C2 que a gente viu no primeiro slide, lembra? Que é a inserção obrigatoriamente de uma outra área do saber na sua redação, tá? Então, a contextualização serve para evidenciar a atualidade e a relevância do tema. E pode ser feita a partir das seguintes formas, tá? Ela pode ser feita com base histórica, com caso concreto, através de flashes, que são frases nominais, referências culturais e conceituação, tá? Essas aqui são as principais, as que a gente mais vê com nota 1000 nas edições anteriores do Enem, tá? Então, ele vai mostrar uma por uma e vou mostrar aqui para vocês e vou provar com uma introdução para que vocês vejam, né, os requisitos obrigatórios a essa introdução.